A construção das fortificações de Oeiras, como das demais fortificações que pontuam a paisagem ribeirinha do Porto de Lisboa, requeriu, como é óbvio, a participação de uma gigantesca mão de obra, assim como a extração da pedra para alimentar os estaleiros. Essa mesma pedra era extraída, no caso de Oeiras, de pedreiras à beira-mar, sendo que uma delas era de facto gigantesca, basicamente a área compreendida entre a atual praia da Torre e a praia de Santa Amaro, da qual se retiraram boa parte das pedras que alimentaram a construção, por exemplo, do Bugio, da Fortaleza de São João da Barra e de outros dos pequenos fortes, como é óbvio, ao longo da costa. Essas pedreiras a céu aberto deixaram as suas marcas, hoje ainda perceptíveis, nomeadamente na zona do atual Inatel, onde se dispõe a boa parte daquilo que seriam os silhares destinados ao Porto Pombalino, que não chegou a ser executado, Porto Pombalino, que ligaria o mar ao interior da vila, junto ao Palácio de Pombal. Os engenheiros e os arquitetos militares foram os grandes intérpretes da modelação das paisagens ribeirinhas a partir do século XVI. A construção de fortificações, que irá pontuar as linhas litorâneas de norte a sul do país, que vão por elas próprias impulsionar o ordenamento do território ribeirinho, são os grandes eixos, precisamente, de humanização da paisagem desses litorais. Os arquitetos e os engenheiros militares estão na retaguarda dessa construção, são os que programam e projetam essas mesmas construções, que iriam, boa parte delas, perdurar até aos nossos dias e são hoje referentes ainda daquilo que são a paisagem construída das orlas ribeirinhas. No gigantesco naipe de participações no território do Oeiras entre meados do século XVI e meados do século XX desses engenheiros e arquitetos militares, contam-se intérpretes de nomeada, estrangeiros, sobretudo numa primeira fase italianos, formatados naquilo que era a experiência renascentista da fortificação abaluartada, e depois deles também espanhóis, franceses, holandeses e, claro está, portugueses, que irão, aliás, de uma forma progressiva, consolidar a sua posição naquilo que é este universo criativo para, no século XIX, a partir do século XIX, ser eles próprios aqueles que são os grandes intérpretes dessa mesma transformação da paisagem. As grandes fortificações sempre se prestaram a ser também prisões, espaços prisionais, nomeadamente espaços prisionais de alta segurança, prisões de Estado. E o concelho de Oeiras, o litoral de Oeiras, concentra, aliás, o maior número e as prisões de Estado mais longevas da história prisional portuguesa, a começar na Fortaleza de São João da Barra, que foi, durante séculos, a principal, de facto, prisão de Estado portuguesa, o Bugio e depois, já no século XX, o Forte de Caxias, o Forte de Dom Luís, cuja bateria marítima ficou associada também a espaço prisional. Foram milhares de presos que estiveram, por razões diversas, que estiveram, e em momentos diversos também, que estiveram aprisionados nestas fortificações, sendo que muitos deles acabaram por perecer precisamente nestes espaços. Dois dos grandes heróis da história do liberalismo ibérico estiveram precisamente presos em São João da Barra, são talvez elementos símbolo dessa história de séculos prisional, e esses dois elementos, o bispo Munhoz Torrero e o general Gomes Freire de Andrade, supliciado em São João da Barra, marcam ou referenciam, de certo modo, aquilo que foi a função prisional destas fortificações, que habitualmente surge associado, ou mais habitualmente surge associado a três grandes momentos da história portuguesa. A questão da expulsão dos jesuítas por parte do Marquês de Pombal, as lutas entre liberais e absolutistas entre 1828 e 1832, e depois o período republicano, onde a diversidade daquilo que são as origens dos prisioneiros era maior, desde anarquistas, bombistas, monárquicos, etc., tiveram passagens por estas fortificações e, portanto, são também eles próprios, estas questões associadas à fortificação, um elemento histórico e patrimonial que deve ser lembrado e também salvaguardado e valorizado.